E aí, pescadores, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar alguma coisa sobre equipamento de pesca. Por que que a gente compra tanto equipamento de pesca? Por que que a gente precisa de tanto equipamento de pesca? Por que que a gente lota, às vezes, vários estojinhos desse com carretilha, varas, diversas varas, sabe? Por que que a gente faz isso? É uma pergunta que todo mundo faz quando olha, quando começa a pescar, compra uma, duas, três varinhas, depois começa com molinete ou começa com carretilha, daí de repente já está com um monte guardada e nem usa mais. Mas eu vou tentar, vamos dizer assim, dar uma luz no que a gente, sei lá, eu como pescador penso sobre equipamento de pesca. Bom, gente, para a gente falar sobre o porquê que a gente investe tanto em material de pesca, a gente vai precisar restringir bastante, porque a pescaria é muito ampla. Ela pode ser feita de várias formas. Ela é super democrática. Você pode começar uma pescaria como atividade de lazer ou subsistência, vai. Ela pode começar com uma linhada de mão e um anzol, até com uma garrafa PET você consegue pescar, fazendo aquelas armadilhas para pegar peixinhos, ou fazer uma pesca oceânica com equipamentos caríssimos. Então a gente vai restringir, vamos falar de pescaria esportiva, de lazer, com iscas artificiais na região sudeste e especificamente robalo ou tucunaré, tá? Por quê? Porque se a gente for falar a pescaria como um todo, aí a gente é muito equipamento, porque cada tipo de pescaria tem suas peculiaridades. As pessoas começam a pescar com um amigo chama, vamos numa represa, começa a pescar com varinha de mão, tilápia, dali a pouco compra um molinete para pescar tilápia um pouquinho mais longe. Aí um amigo fala, vamos pescar com isca artificial. Aí você compra outros equipamentos para pescar tilápia com isca artificial. Daí descobre que tem tucunaré, começa a pescar tucunaré, black bass e robalo, enfim. Então vamos extrapolar tudo isso e vamos direto na pescaria esportiva, que não é de competição. Você não precisa ter o barco, você não precisa ter a carreta, você não precisa investir num carro 4x4 diferente para puxar o equipamento de pesca. Vai ser uma pescaria específica de, como eu falei, isca artificial, região sudeste, porque a minha realidade é mais fácil eu falar. Eu pesco também na região centro-oeste, e no Nordeste. Eu gosto de pescar no Nordeste. Mas vamos falar sobre uma pescaria, porque mesmo para um tipo e um nicho de pescaria, é tanto equipamento que a gente vai estar, mesmo falando de um nicho minúsculo, vai ser muito grande as nossas possibilidades de investimento nesse tipo de pescaria. Então vamos lá. Tucunaré ou robalo, região sudeste, equipamento leve, porque varinhas aí que variam na faixa de 10 libras a 20 libras aproximadamente. Enfim, por que que a gente investe tanto em material de pesca? Eu sempre faço a comparação da pescaria com o golfe. Eu acho que o jogo de golfe explica muito bem o que a gente faz com pescaria. Quando a gente começa a pescaria, quando a gente começa na pescaria, a gente compra, ou a gente normalmente começa com um molinete e começa a lançar isquinha artificial com molinete, depois percebe que é muito mais fácil pescar com carretilha, aí compra uma carretilha. Só que aí você já investiu em equipamentos para molinete e vara de molinete. Quando você descobre carretilha, você começa a ver um outro lado, que são varas de carretilha.
Você compra normalmente no início uma carretilha que serve para vários tipos de pescaria, mais ou menos para isso, mais ou menos para aquilo. Lança bem iscas de 8 a 12 gramas e aí você descobre que a pescaria em determinadas épocas você precisa de um equipamento mais leve, em determinadas épocas ou determinados lagos você precisa de equipamento um pouquinho mais pesado. E o golfe é a mesma coisa. Se você joga golfe, você tem que ter taco para vários tipos de situações. Você vai jogar, você vai tirar uma bolinha de um banco de areia, você tem que ter um taco mais angulado para levantar ela. Você vai fazer um arremesso, olha. Uma tacada de longa distância, você tem um taco mais pesado para esse tipo de tacada de longa distância. Se a bolinha está no green, você vai usar aquele taco de mais precisão. E pescaria a mesma coisa. Você começa com equipamento mais genérico e aí vai apurando suas técnicas e você vai chegar no momento que você vai ter equipamentos especializados para o tipo de pescaria que você vai fazer. Então, você hoje, por exemplo, nós estamos no inverno e aqui na Baixada Santista, os robalos no inverno, água muito clara, você vai pescar com iscas menores. Tem um monte de vídeo falando sobre tamanho de iscas, tipos de iscas, então a gente não vai falar sobre isso agora. Mas é uma pescaria mais específica, você vai utilizar iscas menores. Para você arremessar uma isca menor, você vai precisar com mais facilidade, você vai ter um equipamento mais leve, varinhas mais leves, enfim. Então, a pescaria esportiva de isca artificial, ela é muito parecida com o golfe. Você acaba investindo com o tempo em equipamentos mais específicos. Então, quando a gente fala de equipamento, olha, qual o melhor equipamento, qual o pior equipamento, enfim, eu sou um pouco cético de falar, lógico, de falar o que é melhor, o que é pior, mas eu acho que existem equipamentos adequados para determinadas pescarias naquela situação de pesca. E é por isso que a gente acaba comprando tanto equipamento. A gente quer ter uma ótima performance, a gente quer, quanto mais você pesca, mais você quer aprender a pescar, mais você desenvolve suas técnicas, você quer equipamento que te ajude a transferir essa técnica com mais facilidade para te dar uma melhor performance, colocar a isca naquele pontinho exato. E equipamentos balanceados, todo mundo fala sobre isso, já tem milhares de vídeos no YouTube falando sobre equipamento balanceado, porque esse equipamento é balanceado, enfim. Mas é balanceado sim. Para aquele tipo de pescaria, você tem que ter um equipamento que esteja redondo para aquele tipo de pescaria. Você vai pescar com jig head, não adianta você pescar com uma varinha de 5,3, uma varinha pequenininha e super grossa, porque você não vai sentir o jig head em muitos casos. Aqui nessa região que a gente pesca com jig heads muito leves, até 20 gramas em determinados lugares, mas o normal é a gente pescar, a gente costuma pescar aqui com 3 gramas de jig head, 1,5 gramas até 14 gramas é o que a gente mais usa. Obviamente que em determinadas situações precisa de equipamento um pouquinho mais pesado. Se for para costeira, você vai usar um equipamento um pouquinho mais pesado, enfim. Mas para cada tipo de pescaria, mesmo numa região e para pescar o mesmo peixe, você tem situações diferentes. E é por isso que a gente acaba investindo em tanto equipamento de pesca. E não é uma compulsão de compra, é simplesmente a vontade de ter uma performance melhor, ter uma facilidade naquilo que você está fazendo e, enfim, para sua satisfação pessoal, você evoluindo naquela sua atividade que você gosta. Então, quando alguém me pergunta,
eu vou pescar robalo, qual equipamento que eu compro? A gente vai falar um equipamento mais genérico, obviamente. Você vai falar, olha, compra uma carretilha assim, específica desse, você vai pescar onde? Primeiro, você vai pescar onde? E que tipo de pescaria você vai fazer? Você vai pescar mais com jig head? Então você vai precisar de uma varinha 6,3, 6,6. Eu particularmente prefiro a 6,3. Também pesco com 6,6. Também pesco com 6,6. Não gosto, prefiro 6,3. Acho que cansa menos. E dependendo do tipo de local onde a gente vai pescar, a sensibilidade na 6,3 para mim é maior. Mas é uma questão também de gosto pessoal. Você vai se adaptar à sua pescaria. Eu tenho 1,83 m. Eu gosto de varas 6,0 para fazer flipcast. Se você tem 1,60 m, 1,70 m, talvez você goste de 5,6, 5,8, 5,5, enfim. Isso é muito de cada pessoa também. Você tem que se adaptar, você tem que saber o que se adapta melhor a você, o que te dá mais performance. Óbvio, eu tenho varinha desde 5,1 até 7 alguma coisa. Mas, basicamente, por exemplo, se eu fosse pescar amanhã, hoje está frio, está com vento, eu iria ter que trabalhar iscas leves ou iscas de fundo, como jig head, jigs. Então hoje o que eu levaria? Eu levaria uma varinha de 6 pés de 10 libras, uma varinha de jig head 6,3, 12 libras, no máximo 14 libras. Essas seriam os primeiros pensamentos. E uma varinha, talvez, uma 5,6, 5,7, 5,8, para iscas leves, para flipcast com iscas bem leves. Talvez eu levasse esses 3 equipamentos. Se eu tivesse a possibilidade de sair para a costeira hoje, talvez eu levasse uma varinha 6,6, 16 libras, com um equipamentinho um pouquinho mais parrudo, com uma linha um pouquinho mais forte, porque pode entrar um xarel, pode entrar um robalo maior, pode entrar um monte de peixes que em costeira a gente não é tão específico como no mangue. No mangue você já quando vai pescar já sabe que vai pescar robalo. A mesma coisa do tucunaré. Hoje, se eu fosse pescar tucunaré, represa água fria, eu iria levar uma varinha de 12 libras para lançar iscas de 6, 7 gramas até 12 gramas. Uma varinha de 6,0, que é o que eu gosto de pescar com varinha de 6,0, que se adapta bem a mim. Uma varinha 6,3 para lançamento longo, 12 ou 14 libras. E talvez uma vara de 10 libras, 6,0, para pescaria com iscas um pouquinho mais leves, na faixa de 4 a 8 libras, 8 gramas, porque ela vai arremessar melhor esse tipo de... Lógico que com carretilha e linhas compatíveis. Então é por isso que a gente acaba investindo tanto em material de pesca. Bom, gente, só para concluir. Mesmo falando de uma pescaria específica, que é pescaria esportiva, de lazer, com iscas artificiais, num determinado local, pode ser ou para robalo ou para tucunaré, a gama de investimentos que você pode ter é tão grande que a gente merece prestar atenção nesse tipo de investimento, porque senão você vai acabar gastando muito dinheiro e algumas coisas você vai nem usar. Então, minha dica para quem vai começar a investir em equipamento de pesca, em vez de comprar um equipamento genérico, que vai servir para algumas coisas, mais ou menos, compra 2 equipamentos. Um mais específico para iscas leves e outro mais para isca um pouquinho mais pesada.
para aquele mesmo local que você pesca. E o que mais eu posso falar? Eu, quando comecei a pescar, eu acabei comprando equipamentos específicos, mas de muita tecnologia, varas relativamente caras, com um carbono desses mais sofisticados, mas que requerem mais cuidado. Isso você só vai ter com o tempo. Então, varas de muita tecnologia, mas muito delicadas. Eu cheguei a quebrar 2 varas ou 3 varas dessas 5 logo, porque eu não tava apto a utilizar aquele tipo de vara ainda. Lógico, tem varas que são frágeis mesmo, mas tem varas que a gente precisa aprender a utilizar. E carretilha é a mesma coisa. Não adianta você comprar uma carretilha BFS e começar a pescar traíra com ela, você vai detonar a vara, a carretilha, quer dizer. Enfim, basicamente é isso. Procura pessoas que já pescam no local, conversa com algumas e compra 2 equipamentos. Um para isca mais leve e um para isca mais pesada. Você já vai evitar de ter aquele genérico que você não vai utilizar no futuro. Você vai levar sempre como step e nunca vai utilizar aquela carretilha e aquela vara. Então, sei lá, acho que espero ter ajudado. Dúvidas são super bem-vindas, comentários mais bem-vindos ainda. O assunto é muito extenso. Se a gente começasse a falar de isca artificial, ia ser, sei lá, horas falando sobre isso. Qualquer hora a gente especifica sobre tipos de isca artificial, mas tem muito vídeo no YouTube falando sobre isca artificial. Eu estou tentando fazer vídeos que a gente não encontra normalmente. Então, nessa pegada, eu vou tentar sempre colocar vídeos que a gente não acha no YouTube normalmente. Se você gostou, dá um like. Se você achou que os outros vídeos também do canal estão te ajudando de alguma forma, se inscreve. E, bom, é isso aí, tudo de bom. Espero que tenham gostado.